Aqui falando sobre o Lulinha, mas para a gente falar para além de Lulinha e dos outros presidenciáveis, eu vou chamar agora o nosso cientista político de hoje, Magno Cal. Magno, é sempre muito bom te ter aqui, muito bom dia. Muito bom dia, Natália. É sempre ótimo estar aqui com você. Acho que dá para a gente abrir, claro, falando sobre Lulinha, que é essa pedra no sapato do presidente Lula. A gente já falou várias vezes, mas conforme as apurações vão acontecendo, a gente também vai atualizando. E, claro, também, né, as campanhas começaram no domingo. E é esse o momento que a gente está agora da observação de como esses presidenciáveis, além do Lula, vão utilizar essas pedras nos sapatos de cada um desses presidenciáveis. Aqui a gente destacou que o Flávio tem esse trunfo, né, do Lulinha e do Marcola. Queria também te ouvir para saber, porque no caso do presidente Lula, não é uma história do presidente Lula, né? No caso do Flávio Bolsonaro, ali com Daniel Vorcaro, a briga dele com a Michele Bolsonaro, são problemas do próprio Flávio Bolsonaro, né? Mas mesmo assim, me parece que já está bastante difícil ali a crise do Lulinha dentro da campanha do Lula, o Magno. É verdade, Natália. Se antes a estratégia do PT era pegar os problemas do Flávio, era pegar a questão do Banco Master, pegar os desentendimentos com a Michele e usar isso como arma de campanha, fazendo ali uma recuperação do histórico do Lula, colocando junto com o que o Lula entregou em seus mandatos, a questão do Lulinha coloca crise ou coloca uma crise na antessala do presidente Lula. Literalmente, o chefe de gabinete de Lula parece bastante enrolado na sua relação com a lobista Roberta Luxinger, Lulinha, filho do presidente Lula e que até uma semelhança física muito grande com o presidente Lula, também aparece conectado a ela, com conversas. E outra coisa que pesa nesse caso é o tempo, o momento em que ele acontece. Como a memória do eleitor pode ser um pouco mais curta, a nossa atenção acaba sendo tomada por o que está acontecendo no momento e ao invés do que estava acontecendo há 2, 3 meses, o timing é muito ruim para o presidente Lula. As campanhas começaram no domingo e, neste momento, nós estamos vendo o desenrolar dessa história. A história de Flávio com Vorcaro e o Banco Master parece ter acontecido há 6 meses atrás, parece ter acontecido há um tempo muito distante. Michele e Flávio aparecerão juntos no horário eleitoral. No entanto, a gente não sabe quanto tempo essa investigação sobre Lulinha, Roberta, Marcola vai durar. E o aparecimento de fatos novos, sem dúvida, podem trazer embaraço para a campanha de Lula. E se não prejudicar completamente a campanha do presidente, ao menos servirá para igualar o campo. Se Lula tinha as armas do Banco Master contra Flávio, Flávio terá a arma de Lulinha contra Lula. Por um lado, faz com que as campanhas fiquem mais ou menos em pontos equilibrados, mas também leva o eleitor a uma situação de descrença absoluta, porque o argumento da corrupção, o argumento das suspeitas de malfeitos cometidos pelo entorno, se não pelo próprio candidato, mas pelo entorno mais íntimo do candidato, está espalhado nas duas campanhas. Os outros candidatos, aqueles que não são Lula ou Bolsonaro, explorarão essa vulnerabilidade dos dois e, no final das contas, tanto Lula quanto Flávio terão suas armas mais ou menos igualadas, pelo menos com as informações que a gente tem até o momento sobre esse tema. Resta saber como essas questões serão desenvolvidas durante a campanha. O que Flávio tem em termos de material para usar nesse tipo de ataque? O que a campanha de Lula terá em termos de material? Como cada campanha usará essas questões para atacar o adversário? Mas me parece que, ao final das contas, acabarão se igualando, porque uma ruirá a credibilidade da outra e para o eleitor ficará a impressão que nenhum dos dois merece a confiança ou que nenhum dos dois tem moral para falar do outro. E apesar dos eleitores, na sua maioria, acabarem, segundo as pesquisas, escolhendo Lula ou Flávio,
me parece que não será pela questão da corrupção ou da distância dos escândalos. A gente está perguntando justamente sobre isso, sobre os escândalos e em relação ao Lulinha, para a nossa audiência aqui na enquete do nosso canal no YouTube, Metrópolis TV. Investigações contra Marcola e Lulinha vão atrapalhar Lula nas eleições? Para 83% da nossa audiência, por enquanto, a gente acabou de colocar a enquete no ar, sim, vão atrapalhar. E para 17% da nossa audiência, não. Um abração, hein, para todo mundo que está com a gente aqui no nosso chat, a Maria Clara, também a Letícia, o Daniel, tem o Halider e o Fernando. A Wade também está aqui com a gente, desses nossos super fãs que estão todos os dias aqui com a gente. Muito bom dia. E para você que está chegando hoje também, é um prazer te receber aqui. A gente está falando sobre essas polêmicas todas nas duas campanhas, mas principalmente em relação ao Lulinha e ao Marcola, que foi esse secretário de gabinete, uma pessoa muito colada ao presidente Lula e que saiu recentemente do cargo faz umas 3 semanas, antes mesmo da gente ficar sabendo desse envolvimento na história do Lulinha, do Marcola, na história do Lulinha, com a Roberta Luxinger, a questão ali do lobismo, daquela empresa da cannabis, com o careca do INSS. É uma história super enrolada, complexa, e é por isso que a gente vem falando bastante. E o Tássio Lohan, nosso colunista, vem avançando nessa história toda. Agora, o Magno, tem os outros candidatos, portanto, com essas polêmicas nas duas campanhas principais, pelo menos até agora, as que mais se destacam nas pesquisas, tem, portanto, material para usar, principalmente na categoria de anticorrupção, né, que é uma categoria bastante falada por todos eles. Não Lula, mas principalmente Flávio, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos. É que no caso ali do Flávio Bolsonaro tem essa questão toda bastante complexa também do Daniel Vorcaro. E aí os outros 3 têm tentado usar isso tudo para bater nos dois, no Lula e no Flávio. Também queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre como essas polêmicas podem ajudar esses outros candidatos, principalmente a figura do Renan Santos, que é essa figura outsider, né, que não teve cargo político ainda, né, pelo menos não eletivo, ele não participou de nenhuma eleição ainda, e a primeira que ele participa é a presidência da República. Pois é, Romeu Zema e Ronaldo Caiado conseguem fazer essa transição com mais facilidade, falar de corrupção no serviço público com mais facilidade, usando o próprio exemplo. Os dois eram governadores reeleitos de estados importantes, Zema de Minas Gerais e Ronaldo Caiado de Goiás. Então, os dois podem dizer que estavam na vida pública e que não se envolveram em escândalos, que não passaram por questões parecidas, principalmente Ronaldo Caiado, que tem em seu favor a longevidade da sua vida pública. Pode falar que está na vida pública há 40 anos e que jamais teve seu nome associado a qualquer escândalo, jamais esteve ao lado do PT, jamais votou em Lula. Então, esse é um recurso bastante importante para a campanha de Ronaldo Caiado. Para Zema também, talvez para os dois, o que pese no final das contas são 2 fatores. Um fator é a longevidade da sua campanha, a duração da sua campanha. Os dois começaram uma campanha intensa, uma campanha para o eleitor, tentando ser mais conhecido pelo eleitor brasileiro, um tanto tarde. Nenhum dos dois teve o tempo que Lula teve de fazer campanha. O presidente da República no cargo praticamente faz campanha o tempo todo. Flávio Bolsonaro carrega consigo o sobrenome Bolsonaro, que comanda boa parte da fidelidade dos eleitores de direita, mas os dois têm essa possibilidade de que foram governadores, estiveram na vida pública e nada pode se dizer deles em relação a escândalos de corrupção. Renan Santos tem um trunfo ainda maior e acho que Renan Santos é uma força subestimada nessa campanha. Talvez não pelo que ele pode fazer em 2026, mas pelo que ele pode ser depois que as eleições terminarem. Renan Santos comanda um movimento de ideias, de visão, ele oferece uma coisa que quebra um pouco com o paradigma do lulismo e do bolsonarismo, ele fala
de segurança pública, que é a principal preocupação do eleitor há bastante tempo, com muita firmeza. Ele fala de corrupção, que é a outra grande preocupação do eleitor há bastante tempo. Também de um ponto muito tranquilo, já que não faz parte da política, está vendo a política de fora para dentro e segue um movimento, segue movimentos que apareceram em outros países que não o Brasil, que se formam de fora para dentro da política, que trazem o aspecto da corrupção muito forte. Na América Latina, principalmente, trazem a questão do combate ao crime organizado de forma muito forte, duas pautas super populares com a população, e Renan Santos, na minha visão, projeta um futuro pós-polarização, um futuro em que Lula não mais disputará a presidência da República e que Flávio Bolsonaro, talvez derrotado por Lula, ou mesmo no exercício da presidência da República, já não poderá mais usar esse discurso de um outsider. Na minha visão, Ronaldo Caiado e Zema tiveram um horizonte pequeno para trabalhar as suas candidaturas, então tem dificuldade em ganhar atração. Renan Santos está ali mais ou menos no mesmo patamar deles em intenção de votos nesse ano. Esse ano segue dominado, segundo as pesquisas, pelo lulismo e pelo bolsonarismo, mas Renan Santos tem uma perspectiva de futuro melhor, porque organiza seu partido, organiza seu discurso, mirando as insatisfações principais do eleitor e um aspecto político mais renovado, porque pertence a uma outra geração e se conecta melhor com a juventude.